Boa noite, meus irmãos, graças a Deus. Amém? Bom, hoje, continuando então o nosso estudo sobre o Evangelho, a gente hoje vai para a oitava lição. O nome da lição aqui é para alguns esquisito, a gente não tem costume de falar dessa forma, mas eu vou explicar. O nome da lição aqui, ele chama assim, a fé de crer em Jesus como Cristo. Então, qual é o tipo de fé que eu tenho? O que implica eu ter a fé, essa fé? Eu tenho que crer em quê? Quando eu digo que eu creio que Jesus é o Cristo, o que isso quer dizer? No que realmente eu acredito quando eu falo isso? E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Mas antes de eu orar, vamos retomar rapidamente aí o que a gente falou, nas outras semanas, bem sucintamente. A gente viu que o ser humano está com um problema geral. Toda a humanidade está o quê? Enganada por Satanás, no pecado original e separada de Deus, morta espiritualmente, merecedora da ira de Deus, da justa ira de Deus. Toda a humanidade, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa dessa situação da humanidade, Deus fez um plano para salvar a humanidade, não foi isso? Qual foi o plano dele? Mandar o Messias, enviar o Cristo, enviar o ungido, que salvaria, que faria uma obra do Cristo prometida em todo o Antigo Testamento para salvar a humanidade. E quem é salvo? Aquele que crê no Cristo, aquele que acredita na obra que Cristo fez. Quem é o Cristo? Jesus. Jesus é o único Cristo, Ele é o único que fez toda a obra de Deus para salvar o ser humano. O ser humano então só pode ser salvo de uma maneira: recebendo a revelação. Nós vimos a semana passada que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, acreditando na obra dele, da cruz, da ressurreição, da sua volta, que ele fez por nós. Essa é a única maneira, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá ok? Vamos orar? Pai, ajuda-nos mais um dia diante da sua palavra. Senhor, apesar de não merecedores, somos sim aqui, Senhor, necessitados mais uma vez da sua graça e do seu favor. Por isso pedimos que o teu Espírito venha sobre nós mais uma vez, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos realmente crer em Cristo, crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, crer no Cristo crucificado e no Cristo ressuscitado e naquele que voltará e que reinará eternamente, Pai. Dá-nos essa revelação para a nossa própria vida e coloque em nós o desejo de conhecer o Evangelho a cada dia e pregar esse Evangelho, que é o único que tem o poder para salvar a humanidade. A Ti a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá então. Abra em João. Vamos lembrar esse texto ele é muito importante em todo esse processo. Nós lemos esse texto algumas vezes, vamos ler novamente João capítulo 20. Se você achou, vai falando amém aí também. Amém? Então, João capítulo 20, ele explica o porquê ele escreveu o evangelho que ele está escrevendo, certo? João capítulo 20, versículo 30 e 31. Esse tem que decorar, hein? 30 e 31, pelo menos aonde está. Não precisa decorar às vezes o texto, mas aonde está? Capítulo 20, 30 e 31. Diz assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Então João fala que Jesus fez muitos sinais, e uma grande maioria deles ele não registrou, mas ele escolhe uma porção de sinais, alguns sinais miraculosos com um objetivo muito próprio, que ele vai explicar. Mas ele fala assim no versículo 31: mas estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por quê? Porque todo mundo está morto, e a vida só é recobrada no ser humano a partir do momento que o ser humano crê na obra de Cristo, crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Crendo no nome dele, nós temos o quê? Vida.
O que eu quero aqui então enfatizar novamente? Todo o Evangelho de João, todos os sinais foram escritos para esse objetivo. Ó, não vaga não, presta atenção aqui. Qual foi o objetivo que João escreveu o Evangelho então? Para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida. Esse é o objetivo. Será que esse é o objetivo só do Evangelho de João? Meu irmão, esse é o objetivo da Bíblia inteira. Desde Gênesis 3,15, quando Deus promete o descendente da mulher, Ele começa a traçar uma narrativa para que creiamos que Ele tem a salvação para a humanidade, que é o Filho que viria. E isso nós vamos ver algo muito interessante numa conversa. Quem está com uma apostilinha não está aí. Abra comigo em Lucas capítulo 24. Olha que conversa interessante de Jesus. Ele morre, ressuscita. Todo mundo sabia que Jesus, depois de ressuscitado, fica aparecendo 40 dias antes de subir. Fica 40 dias aparecendo e conversando com os discípulos. E ele chega a aparecer a 500 pessoas. Jesus come com os discípulos. Ele ressuscita em corpo, meu irmão. E ele promete essa ressurreição para a gente. E em Lucas 24, no versículo 25, ele aparece ali na conversa, chamado para os discípulos no caminho de Emaús. E esses discípulos, olha só, Jesus, depois de ressuscitado, se encontra com eles. E eles começam a falar com Jesus. E eles falam assim: mas você não sabe o que está acontecendo? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Olha que absurdo, eles estavam na frente de Jesus ressuscitado e não reconheceram o Cristo. Lembra que eu falei que os nossos olhos se abrem por uma revelação de Deus? Nem na frente deles eles reconheceram. Mas na conversa, Jesus fala algo muito interessante. Ele diz assim no versículo 25: Jesus lhes disse, Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E aí Jesus fala no 26: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? Então olha só, primeiro ele fala: não é possível, como que vocês são cabeçudos, Como que é difícil vocês crerem? Como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? É difícil, se não entra na cabeça de vocês. Aí ele fala: vocês não sabiam que o Cristo tinha que sofrer antes de entrar na glória? Agora, olha que interessante no versículo 27, meu irmão. Olha, Jesus dá uma aula do Antigo Testamento. Já pensou que é uma aula de Jesus aqui? Olha o que ele faz. E começando por Moisés, o que ele está falando? Quais são os livros da história de Moisés? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá. Começando pelos livros de Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Não foi só João que foi escrito para que a gente creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele está na frente de discípulos ressuscitado. Ele começa em todo o Antigo Testamento mostrar que toda a Torá, todos os profetas falavam dele. Tudo que está escrito foi registrado como o auge maior, mostrar a pessoa e a obra de Cristo, e para que creiamos no Cristo que foi prometido. Aí passa-se aqui essa conversa muito interessante. Ele deixa e aparece de novo agora para os discípulos, lá no versículo 36. Eles estavam, olha só, enquanto falavam sobre isso, os discípulos, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês.
e ele começa uma conversa, né? E ele fala assim no 38, ele lhes diz: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Quer dizer, não é um fantasma não, pode tocar em mim que eu estou em carne aqui. E aí ele continua lá no versículo 44, e disse-lhes, olha que interessante, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito aonde? Repita comigo: lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo agora, no Antigo Testamento inteiro, na lei de Moisés, as coisas centrais apontavam para a obra de Cristo. Nos profetas apontava para a obra de Cristo, e inclusive nos salmos. E Jesus fala assim: isso que está acontecendo é o que eu já tinha falado para vocês, eu tenho que cumprir. Deus tinha que cumprir em mim, o Pai ia cumprir em mim tudo o que foi escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. O que está passando comigo já estava escrito, ó, detalhe por detalhe. Por quê? Porque Jesus é o Cristo, e Ele tinha que satisfazer todas as profecias messiânicas que estão no Antigo Testamento. O evangelho que a gente tem que pregar é um evangelho que tem um fundamento na escritura inteira do Antigo Testamento. No Antigo Testamento o evangelho era a promessa, no Novo ele é a boa notícia. Chegou aquele que iria resolver o problema do homem, chegou, e esse prometido é Jesus. Essa é a boa notícia, meu irmão, que os apóstolos o tempo inteiro estavam pregando e que nós temos que pregar. Jesus é aquele que é o ungido de Deus e vai resolver o problema teu. Qual é o seu problema? Ah, não, estou com problema financeiro. Tá bom, eu também tenho, você tem, todo mundo tem, mas esse não é o seu problema. O teu problema é que você está separado de Deus, eternamente separado de Deus, e esse problema ninguém pode resolver, é só Cristo. Você precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim você vai ser salvo, você vai ter vida. Essa é a mensagem que tem que ser pregada pela igreja. Então, voltando aqui, gente, para isso então, as nossas pregações então tem que levar todo mundo para onde? O que você acha? Se João foi escrito para isso, se Jesus mostra em todo o Antigo Testamento, nos profetas, nos salmos, que Ele é o Cristo e que Ele fez a obra de Cristo para salvar o ser humano, o que você acha que quando eu prego, para onde eu tenho que levar as pessoas? Para Cristo. As nossas pregações devem ajudar as pessoas a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aí nós vamos ver então, não quer dizer que às vezes não podemos pregar de assuntos que ajudem uma pessoa, mas nós não podemos, como pregadores, nos desviar e desviar a nossa comunidade com outros aspectos que não permitam às pessoas intensificar a sua fé em Cristo, porque nós vamos começar a desviar o foco. O maior objetivo de toda a Bíblia, apesar dela ter muitos conselhos e muitas coisas, é conduzir a humanidade a um estado de vida, a vida que só tem em Cristo Jesus, na salvação. Nós, pregadores, pastores, discípulos de Jesus, não podemos perder isso de vista. Inclusive os milagres que Deus faz no nosso meio tem que levar a pessoa a seguir Cristo. Tudo que Ele faz, aquela provisão que você já experimentou de Deus, aquele livramento, tudo deve te conduzir a Cristo, a um compromisso com o Evangelho e a pregação do Evangelho. Isso não pode ter um fim em si mesmo. O milagre não pode ter um fim no milagre. Ele tem que te levar a Cristo. Todas as vezes que eu chamo as pessoas para um culto de milagre, o milagre ele tem a função só de ter o milagre em si, eu perdi a oportunidade de levar as pessoas a Cristo.
porque os sinais eles vão só seguir, só, eles não podem ser o alvo último. Então para isso segue o evangelismo, para quê? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, as missões da igreja, a missão da igreja, e este é o objetivo, gente, olha só, de todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais servem para edificar a igreja, para aprofundar, né? Para a gente se aprofundar, tá certo, né? No conhecimento de Cristo, na fé em Cristo, na nossa vida em Cristo, na pregação do Evangelho. Tudo serve para isso. Não precisa abrir, mas olha só o que eu vou ler em Hebreus 2,4. Deus também deu testemunha da salvação, está escrito dela, que por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então por que Deus dá os dons, distribui os dons, faz sinais e maravilhas? Para Deus dar testemunha do quê? Da salvação. Quem é a salvação? Jesus. Os sinais servem só como testemunho, eles não têm um final em si mesmo, é só para testemunhar, é só para afirmar a mensagem do Evangelho que leva a pessoa à salvação. Estão entendendo? Ótimo, então vou prosseguir. Agora, a fé de crer que Jesus é o Cristo, o que significa isso? Então, crer que Jesus é aquele que solucionou com a cruz e a ressurreição o problema de Satanás. Você lembra que nós temos 3 problemas? Você não pode esquecer isso. A humanidade tem 3 problemas. Ela tem um inimigo, Satanás, que está enganando ela o tempo inteiro. Qual que é o engano de Satanás, gente? Tirar as pessoas do Evangelho, achar que elas para ser salvas não precisam de Deus, achar que elas para ser salvas podem fazer boas obras, que elas são tão assim, ótimo com Deus, achar que por elas mesmas elas são boazinhas e não precisam crer em Cristo e viver uma vida com Cristo. Elas estão sendo enganadas, criar religião para tentar se religar a Deus. Tudo isso é um engano. O diabo vai tentar enganar as pessoas. O diabo está com o poder enganando o ser humano. Esse é o primeiro inimigo que tem que ser vencido. O segundo problema é o pecado que todo mundo nasce hoje separado de Deus. Alguém tem que perdoar o nosso pecado para a gente se tornar filho de Deus. E terceiro, todo mundo está separado de Deus. Então olha só, crer que Jesus é aquele que solucionou com a cruz e a ressurreição o problema de Satanás, o pecado e a separação do homem de Deus, e todos os problemas derivados disso. Quando você fala, eu creio que Jesus é o Cristo, o que você está falando? Que você crê que Jesus, na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, acredita que Ele resolveu o seu problema. Você acredita que Ele destruiu as obras de Satanás na sua vida. Você acredita que Ele perdoou você do seu pecado. E você acredita que agora você foi reconciliado com Deus, você é filho de Deus. Essa é a fé de crer que Jesus é o Cristo. Quem não acredita nessas coisas não tem essa fé. E essa fé é necessária para a salvação. Todo aquele que crê, 1 João 5,1, nós vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que mais? Crer que com Cristo estou juntamente crucificado com Ele. Cristo agora vive em mim. Se eu estou reconciliado com Deus, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Deus habita em mim através do seu Espírito. Ele é agora o Deus Emanuel. Ele é o Deus comigo. O cristão que fica naquela ladainha, não sei se Deus está comigo. Meu irmão, tem alguma coisa que está errada, é incompatível com a fé cristã, com a fé verdadeira. Se você tem essa crise, eu não sei se Deus está comigo, você precisa ser salvo. Porque isso é fé, não são sentimentos. Eu não estou perguntando se você está sentindo que Deus está com você. Eu estou perguntando se você crê que Jesus é o Cristo e te reconciliou com Deus. Se você crê na obra que Ele fez e perdoou o seu pecado, você é filho de Deus. Deus está com você 24 horas por dia. Apesar das nossas dificuldades,
dificuldades, apesar do nosso mau humor, apesar das nossas emoções de alto e baixo, de coisas da vida, das coisas, das aflições que nos trazem no mundo, das tribulações, dos momentos que os nossos sentimentos estão atrapalhados, apesar de toda a estrutura humana ainda tocando a nossa humanidade, eu creio que Ele está comigo 24 horas por dia. Ele prometeu: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você acha que Ele mentiu? Ou a gente crê ou não crê. Crer em Cristo é crer e viver dessa forma. Se você não vive dessa forma, você não creu em Jesus ainda como Cristo, como seu Salvador. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar conosco mesmo. Por isso é crendo, todo dia eu tenho que crer nisso. Eu tenho que levantar e continuar crendo. E crendo, tenham vida em seu nome. É uma fé constante, é uma fé que tem que crescer, é uma fé que tem que amadurecer, que tem que se criar raízes, se aprofundar, um conhecimento de Cristo que temos que continuar crescendo todos os dias, não parar. O Evangelho que temos que conhecer até a volta de Cristo. É isso que nós vimos a semana passada. Gálatas, não precisa abrir, só para você, 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, você não vive mais a sua vida, você vive a vida dele. É isso que ele está falando. Crer em Cristo é deixar que a vida de Cristo tome conta da sua, que os propósitos, sonhos, projetos e vontades não sejam mais vontades nossas e humanas. A nossa obra, tudo aquilo que a gente quer não é mais nosso, é dele. Eu tenho que buscar agora a vontade dele, o desejo dele, os planos dele, a obra dele, porque Cristo vive em mim e eu sou crucificado com ele. Isso é a vida da fé. Então a fé, ela produz um fruto verdadeiro, ela produz uma vida cristã verdadeira. Crer em Cristo ainda é crer que já nada é problema. Isso é algo complicado para os crentes de hoje, mas eu vou tentar explicar isso toda vez que a gente tem que explicar isso, que é difícil para a gente entender. Se eu perguntar aqui quem não tem problema, todo mundo tem problema aqui, meu irmão. Não é? Todo mundo tem. A gente foi enumerar nossos problemas aqui, né? Todo mundo tem problema. Só que o que nós temos que entender? Diante do problema que tínhamos, os nossos problemas temporais não são nada. O problema que Cristo resolveu de verdade, Ele tirou você de uma condenação eterna. Ele te deu vida eterna e te fez filho de Deus. O teu problema está resolvido, meu irmão. As coisas que a gente passa aqui na terra não vão passar, e são temporais. São tribulações dessa vida. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Continue a sua fé. Não deixe essas coisas abalarem você. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. O Evangelho, no mundo que a gente está, não tira os problemas nossos temporais, mas tira o problema existencial. E é nisso que tem que estar a nossa alegria, a nossa satisfação, ao ponto da gente chegar um dia a viver o que nós vamos ler agora, o que Paulo conseguiu viver. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quem achou aí, dá um amém aí para eu saber. Oh, que bom. Versículo 11 em diante diz assim. Deixa eu só contextualizar para aqueles que não sabem. A carta aos Filipenses é uma das cartas chamada cartas da prisão. O que quer dizer isso? Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso por causa do Evangelho. E se sabe qual é o tema da carta maior? A alegria no Senhor. Ele exorta todo mundo a ficar feliz e alegre em Deus. Está preso pelo Evangelho. E chega o momento da carta, ele escreve isso aqui que nós vamos ler.
Não estava no bem bom não, meu irmão, na fartura, comendo bem melhor, uma picanha lá, não, o cara estava preso, por causa do Evangelho. Aqui a gente passa um perrenguezinho, a gente fala, Deus, né, olha o que está acontecendo comigo. Nem estamos sofrendo por causa do Evangelho, às vezes a gente sofre por causa de nós mesmos. O cara estava sofrendo porque foi perseguido pelo Evangelho de Cristo. Podia falar, Deus, além de eu pregar o Evangelho, estou preso, reclamar. Você sabe do que ele está falando? Da alegria de servir a Cristo. O que esse cara tem que a gente não tem? A fé em Cristo. Não quer dizer que eu não creio em Cristo, mas você pode ter certeza, eu não creio como Paulo crê. Porque o fruto não é o mesmo. Nós precisamos pedir a Deus em crescer na nossa fé, para o fruto da nossa fé ser semelhante a de Paulo. E ele diz assim em Filipenses 4:11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Depois você pode ver o contexto. Por quê? Olha o que ele fala: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo aprendeu a se adaptar a tudo quanto é circunstância que a vida trazia para ele. E ele explica um pouquinho melhor. Ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. E você fala, eu também. Assim você pode falar, eu também sei. Não, mas você não está entendendo o que ele está falando. Ele não está falando eu passei necessidade. Ele vai explicar o que é eu sei passar. Eu sei nada tira o meu contentamento. Eu aprendi a não ser mobilizado, a minha fé não se abala pelas circunstâncias da vida. Eu não mudo o meu contentamento em Cristo da minha salvação pelas coisas que eu passo ou deixo de passar. Então ele não ficava mais feliz em Cristo quando estava na fartura, e ele não ficava menos feliz quando estava na necessidade. Ele era tão feliz na fartura como era na necessidade, porque o contentamento dele estava em Cristo. Que fé é essa, meu irmão? Esse é o Evangelho que tem que salvar a gente. E ele continua então: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece Paulo? Cristo, o Senhor Jesus, Deus. Ele é fortalecido pela vida de Deus, pela fé no Evangelho, e não nas circunstâncias. Tudo posso. Quando você vai lembrar desse texto, né, tem gente que a gente canta até música, tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, Paulo estava falando que ele tudo podia. Ele podia passar por qualquer perrengue da vida, qualquer fartura, estar na prisão, estar livre, passar sofrimento, estar bem, de qualquer jeito, tudo ele pode, porque quem fortalece ele é o Senhor. A vida dele não estava monitorada e regida pelas circunstâncias. Isso é crer em Cristo. De verdade, isso é crer em Cristo. E é isso que nós precisamos de Deus. Deus me ajude a crer dessa forma. Me permita ter a revelação que Pedro teve, a revelação que a igreja primitiva teve. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo morto e ressuscitado, que destruiu as obras de Satanás na minha vida, perdoou o meu pecado, me livrou da ira de Deus, me reconciliou com Deus, me fez filho de Deus e me fez portador da mensagem do Evangelho. Essa é a fé, meu irmão. Essa é a nossa vida cristã. Isso que nós devemos pregar, é o que devemos viver. Então o que é crer que Jesus é o Cristo? O que é que Ele solucionou o problema? É viver uma vida como o problema estivesse solucionado, porque está, porque Ele disse na cruz, está consumado. Todos esses problemas que a gente tem nessa vida, Ele também prometeu resolver, esses problemas temporais.
aflições, as tribulações, os sofrimentos na área de saúde, de angústia, de finanças, isso aí tudo vai ser resolvido na segunda vinda dele. Mas o problema maior já foi resolvido. Você se tornou filho de Deus, foi reconciliado com Deus. No tempo que vivemos, essa é a salvação que tem que ser apregoada. Esse é o Evangelho que pode salvar o ser humano. Paulo estava preso, como eu disse. Paulo deixa claro que ele não media a sua vida com Deus, se ele tinha saúde ou não, se ele é próspero ou não, se ele estava preso ou não, se ele estava enfrentando alguma necessidade ou não. Nada pode tirar seu contentamento no que Cristo fez e é para ele, porque tudo ele pode naquele que fortalece. Isso é crer em Jesus como Cristo, isso é a vida que nós temos que viver. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, 1 João 5,1. E aqueles que são nascidos de Deus são salvos. Aí eu faço uma pergunta: o que é salvação? Meu irmão, está claro que é salvação ali, eu não vou nem ficar muito tempo aqui. O que é salvação? Salvação é ser liberto de Satanás. Toda a humanidade está escravizada pelo poder do engano. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser salvo desse império das trevas. Por isso que lá em Colossenses 1,13 diz o quê? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é salvação. Quando cremos na obra de Cristo, Ele pega você que estava no império das trevas, arranca você do império, transporta você para o reino de Deus. Você é salvo, salvo de Satanás. Mas não é só isso, salvação também é salvo do quê? Do pecado. Romanos 8, de 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você foi salvo do pecado. Não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais culpa. Ninguém mais pode dizer que você está condenado quando você crê na obra de Cristo. Ele te perdoa, Ele te salva. Ele te salva de Satanás, Ele te salva do seu pecado. E o que mais que Ele faz? Te reconcilia com Deus. Em João 14, 16, 17 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Meu irmão, não só te fez filho de Deus, como veio habitar dentro de você. O Espírito de Deus, o Espírito que criou o universo, a terra, que veio sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de você. Você foi salvo da separação de Deus. Deus agora é o Deus conosco, dentro de você. O que é salvação? Ser liberto do poder de Satanás, perdoado o nosso pecado, salvos da ira de Deus, certo? E ser reconciliado com Deus. Isso é ser salvo. Só pode nos salvar dessa forma quem era para ser o Cristo. E Jesus foi aquele que fez a obra do Cristo, a obra prometida por toda a Escritura Sagrada, como a gente viu. Prosseguindo mais um pouquinho. Qual que é o único critério da salvação? Crer. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Lembra que toda vez que eu falo crer que Jesus é o Cristo, Cristo é a obra, Cristo é o ofício, a função, tudo que Ele teria que fazer. Quando eu falo crer que Jesus é o Cristo, já está implícito crer que Ele é o descendente da mulher, que Ele nasceria de uma virgem, que Ele sofreria pelo pecado da humanidade, que Ele iria ser morto, sepultado, iria ressuscitar, iria trazer o reino em glória. Tudo isso quer dizer Cristo. Cristo não é nome, Ele se tornou depois
um nome, Jesus Cristo, porque eles assimilaram que Jesus era o Cristo. Então a igreja começou a falar Jesus Cristo, nosso Senhor, ou nosso Senhor Jesus Cristo, virou o nome que seria todo mundo salvo. Lembrando que na cultura hebraica, nome era a pessoa, a sua identidade, sua obra. Toda vez que eu falo então no nome de Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, é tudo a mesma coisa. Eu estou dizendo da obra de Cristo, o Filho de Deus, o que Ele fez, sempre. Por isso só há um nome pelo qual pode ser salvo. Que nome? Na verdade é a mesma coisa que eu dizer, só há uma pessoa, só uma obra, é a mesma coisa. Porque ninguém é salvo só porque fala o nome de Jesus. É salvo quem acredita em quem Ele é e na sua obra, no nome, em quem Ele é e na sua obra. Entende o que eu estou falando? Ótimo. Olha que interessante então. Vamos lá. Os judeus, vou fazer uma pergunta, você vai me falando. Os judeus estudavam a Escritura Sagrada? Mais do que nós, certo? Eles conheciam grande parte, principalmente dos estudiosos, os rabinos, os fariseus, os saduceus, o pessoal dos sinérios, os escribas, né, os líderes, e uma grande parte dos judeus que poderia ter acesso, eles sabiam partes da Escritura Sagrada de cor. Estudavam muito, sabiam muito. Pergunta: eles eram salvos por causa disso? Não. Então adianta só conhecer de cor a Bíblia para ser salvo? Não. Então pode ter um monte de gente que sabe decorar a Bíblia inteira e que não é salvo, porque não é o conhecimento da Escritura que salva. Isso é importante. Os judeus conheciam toda a Escritura de Deus, eles não eram salvos, tirando alguns que creram e foram salvos, como Abraão, Davi, Abel e aqueles Raabe, que nem judia era. E aí nós vamos, eles cumpriam todos os rituais que Deus mandou. Eles cumpriam, guardavam o sábado, todo sábado, até hoje. Eles faziam todas as festas que Deus mandou eles guardar. Eles oravam mais do que a gente. Os judeus eram salvos? Não. Então pode existir gente que ora para Deus e não é salvo? Pode. Pode existir gente que conhece a Escritura e não é salvo? Pode. Pode ter gente que cumpre acha que está cumprindo os preceitos da lei e não ser salvo? Pode. Porque os judeus é assim, é o exemplo para a humanidade disso. Lembra, não há salvação a não ser na obra do Cristo. Não tem. Eu vou mostrar algo tão interessante agora. Você vai abrir comigo agora em Atos, capítulo 10. Hoje eu estou correndo contra o tempo aqui. Atos, capítulo 10. Quem achou? Diga amém. Por isso que eu não posso às vezes deixar vocês abrirem todos os versículos, tá, gente? Não dá tempo. Alguns que eu entendo que a gente tem que ir junto aqui, a gente vê junto, tá? Atos 10 diz assim, versículo 1: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentio, não era judeu. Ele era centurião do regimento conhecido como italiano, homem importante, com autoridade. Ele e toda a sua família, digam comigo, eram religiosos. Legal? A família e ele eram religiosos e temente a Deus. Digam comigo, temente a Deus. Dava muita esmola ao povo. Pode falar, dava muita esmola ao povo. E orava continuamente a Deus. Tá. Isso tudo é coisa boa? É, lógico que é muito bom. Deus se agradava com isso? Sim. Nós vamos ver o anjo falando que Deus se agradava. Quer ver? Versículo 4. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu:
suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus aqui se agradava dessas condutas de Cornélio. Ele está falando que a oração de Cornélio, a esmola, o cuidado que ele tinha com o povo, subiu como memorial diante de Deus. Mas a minha pergunta é: ele era religioso, temente a Deus, orava continuamente, dava esmola, Deus se agradava com a oração, Deus se agradou com a esmola, mas ele era salvo? Não. Por isso que Pedro teve que pregar o evangelho lá, para ele ser salvo. Então pode ter gente religiosa, temente a Deus, que dá esmola, que ora, não salva, porque a fé que salva é na obra do Cristo. Só Cristo, que Ele fez o que Jesus fez, salva o ser humano do seu distanciamento de Deus. Nada o que fazemos, possamos fazer, nos salva. Nem a nossa religiosidade, nem as nossas obras de justiça, nem as nossas orações como religião, nada, nem as nossas boas obras sociais, nada disso pode salvar o ser humano. Por isso, Deus, considerando o coração de Cornélio, Deus faz o quê? Proporciona um encontro de Pedro com Cornélio, para Pedro pregar o evangelho para Cornélio. Quando Pedro prega o evangelho, Cornélio se converte, o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem a promessa do Espírito Santo e eles são salvos. Naqueles que creram na palavra do evangelho. O critério para a salvação é crer na obra de Jesus como Cristo, o ungido de Deus, que cumpriu toda a Escritura, morreu, ressuscitou e que vai voltar. Mas é crer de verdade. O que é crer de verdade? Se você não acredita que Deus está com você e você está com Deus, você não está crendo na obra de Cristo. Se nós damos mais atenção para os nossos problemas temporais do que a alegria de estarmos resolvido o nosso problema, nós temos que repensar: peraí, eu estou crendo ou não creio que Jesus me salvou? Por mais difícil que sejam as coisas, ninguém falou que estava fácil para Paulo na prisão. Ninguém falou que Paulo gostava de passar fome. Ou você acha que gostava? Lógico que não. Paulo também teve uns perrenguezinhos. Paulo também se entristecia quando alguns companheiros deles ficavam doentes, no sentido humano, mas não tirava o contentamento existencial da salvação naquele que fortalece Paulo na sua existência. É isso que nada pode tirar de nós, porque Cristo nos salvou, meu irmão. É a alegria da salvação que tem que ser vivida dentro do nosso coração. Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava necessidades, mas não era salvo, como a gente disse. Se você quiser ler em casa a pregação de Pedro, no próprio capítulo 10, de 34 a 44. Outro texto importantíssimo, Mateus 7, 21. Se você conseguir abrir rapidinho, eu espero. Sete, 21. Quem achou aí? Vamos ler. Jesus está conversando com algumas pessoas e ele diz assim, versículo 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então vamos lá. Quem vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então qual é a pergunta que nós temos que fazer? Lógico, então qual é a vontade? Se só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, meu Deus do céu, eu preciso saber qual é essa vontade. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Antes de eu responder, deixa eu continuar lendo o texto. E ele diz assim no versículo 22:
muitos me dirão naquele dia, que dia? No juízo final, o encontro lá com o juiz dos vivos e dos mortos, como ele é chamado na pregação de Pedro a Cornélio, o Messias que julgará as nações. Ele diz assim: muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? O que Jesus vai responder? Claramente eu vou falar o quê? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então o que está acontecendo aqui? Que tem gente que vai chegar para Jesus: Senhor, Senhor. Essas pessoas profetizaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, fizeram milagres. Não está dizendo que foi falso, não entra no mérito, está falando que fizeram um milagre no nome dele e não foram salvos, porque nada dessas coisas pode salvar um homem. Então apenas aquele que faz a vontade do Pai, para a gente não ficar assim, que será que é a vontade de Deus, né? Você sabe quem que fala para a gente claramente qual é a vontade de Deus? Jesus. Nós não temos que ficar adivinhando. A vontade. Eu sei que Deus tem vontades para a nossa vida que a gente busca o tempo inteiro, mas aqui ele está falando da vontade de Deus salvífica, daquela que nos faz entrar no reino de Deus. Qual é a vontade? João capítulo 6, vou deixar se abrir que é importante. João 6. A hora que achou aí, fala amém para mim. João 6, versículo 39, Jesus está falando, ele diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aí ele explica melhor para a gente agora no próximo versículo: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, quem é o Filho? É Ele, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus deixa claro qual é a vontade do Pai: que as pessoas creiam nele e tenham vida eterna. Essa é a vontade de Deus, essa é a missão da igreja. Se nós falharmos, nós falhamos em tudo. Se você olhar em outro texto, se eu não me engano, muitos falam também da obra de Deus. Olha só, a obra de Deus, no versículo 29, Jesus respondeu, 6:29, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Eu quero fazer a obra de Deus. Sabe qual é a obra de Deus? Que as pessoas creiam naquele que Ele enviou. Eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Que as pessoas creiam no Filho e tenham vida eterna. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa pregar o Evangelho. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que pregar o Evangelho. Se nós queremos cumprir a nossa missão, nós temos que pregar o Evangelho. E do jeito certo, com a mensagem certa, exata de quem é o Cristo, a sua obra, o nosso Senhor e Salvador. E isso tem que ser, gente, a gente tem que começar a afinar, afiar, harmonizar nossas mensagens, né, com isso. Eu estou falando nós, a igreja brasileira precisa voltar à centralidade do Evangelho. A chamada da igreja tem que ser diferente do que ela chama hoje, tem que ser para Cristo, para a cruz, para a salvação, mostrando o estado de perdição da humanidade, e que ela precisa do Cristo, do que Ele fez. Se cremos que Jesus é o Cristo, tem uma coisa que vai acontecer. Não precisa abrir agora, Mateus 16:18. E eu lhes digo que tu és Pedro. Lembra que Pedro falou assim? Quem dizem que eu sou? Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala assim:
Bendito, né? Abençoado é você, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Que pedra que Jesus ia edificar a igreja? A revelação que Pedro tinha acabado de receber do Pai, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. A igreja dele ia crescer nesse fundamento. A pedra que a igreja ia ser edificada era a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que Pedro acabou de receber. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E qual foi a primeira pregação dos discípulos? Quem lembra do primeiro estudo? Tempo inteiro. Não lembra? Primeira pregação de Pedro, no final: Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo, depois os apóstolos, capítulo 5: todos os dias, de casa em casa e no templo, não cessavam de pregar e anunciar que Jesus era o Cristo. Saulo, Jesus era o Cristo. Em Atos 17, 18, Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo. João, o Evangelho de João foi escrito para quê? Lembrando, João não foi escrito para judeu, mas isso era para judeu, não. João foi escrito para gentios, para cristãos não judeus. E a mensagem do Evangelho de João capítulo 20, versículo 30 e 31, foi escrito para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e em seu nome tenham vida. Essa é a mensagem, essa é a boa notícia. E aí Jesus fala ainda assim para Pedro, né? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Gente, a gente fica inventando tanta coisa para depois descobrir que essa chave, parece que Pedro nunca usou ela. Meu irmão, é no mesmo contexto. É no mesmo contexto, é o mesmo texto. É o mesmo texto. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou, certo? Foi meu Pai que está no céu. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e eu vou te dar a chave do céu. Meu irmão, do que ele está falando? Quando Pedro usou a chave? Na primeira pregação ele usou essa chave. Qual é a chave? A pregação do Evangelho. A hora que Pedro prega, ele abre o reino de Deus para 3.000 pessoas entrarem. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquelas pessoas nasceram e entraram no reino de Deus. Ele tem a chave do reino, a chave que dá acesso às pessoas a saírem do império das trevas e entrarem no reino da luz. Não é muito. A gente às vezes quer viajar na maionese, como diz. O texto se explica. Jesus está falando de algumas metáforas, mas explicando em si próprio o que está acontecendo. Atos é o uso da chave. Atos é o uso da revelação, onde a igreja está sendo fundada, edificada sobre essa revelação. E a igreja não pode mudar o seu fundamento nos dias de hoje. Ela deve ser edificada aonde? Na revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Para a gente entender melhor, porque na nossa cabeça não é, na obra do Cristo, na vida e na obra dele, no que ele fez. Aqueles que creram que Jesus é o Cristo podem crer verdadeiramente e professar o nome Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós podemos abençoar as pessoas. Em nome de Jesus podemos orar pelos enfermos, não é isso? Em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque aqueles que creram na obra do Cristo, que é Jesus, podem usar o nome dele, porque em seu nome temos vida e o poder que ele nos dá para pregar o Evangelho. Amém? Essa é a lição de hoje. Espero que isso entre no seu coração, no meu, no nosso,
que o Espírito Santo nos revele todos os dias a obra de Cristo, e que a gente creia de uma forma tão profunda, que a gente viva a vida de Cristo, que a gente acredite de verdade que Jesus é o verdadeiro Rei que destruiu o poder de Satanás na nossa vida, que Ele é o verdadeiro sacerdote que solucionou o problema do pecado, e que Ele é o verdadeiro profeta que nos reconciliou com o Pai, que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o Messias prometido, que Ele é aquele que veio e que voltará para estabelecer o reino eterno prometido por Deus. Essa é a fé que nós temos que ter. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé. Espero que o Espírito Santo esteja colocando no coração de vocês o desejo de pregar essa mensagem, porque o maior objetivo aqui é conhecer o Evangelho e desejar anunciar o Evangelho. Porque conhecer, por conhecer, né, a gente para no tempo. A vida cristã é conhecer o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar essa mensagem que nos salvou, que pode salvar a humanidade. Que Deus faça de cada um aqui, né, testemunhas vivas de Cristo, da obra de Cristo. Se você foi salvo e acredita na salvação, você vai testificar isso para as pessoas. No final nós vamos fazer um apanhado. Lá na 12ª lição a gente vai fazer um apanhadinho, e a gente vai resumir essas 2 lições em algumas frases, para a gente pregar o Evangelho. Em algumas frases. Como que eu falo de 12 lições em 1 minuto? Vamos aprender. Em 1 minuto, porque é fácil. Na verdade é 1 minuto, para a gente falar para a pessoa que ela está afastada de Deus, perdida, condenada debaixo da justa ira de Deus, e que só Cristo, que foi o prometido, que pode salvá-la. Jesus fez a obra na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando, para destruir o engano de Satanás, perdoar o pecado dela e reconciliá-la com Deus. Se ela crer nisso, ela é salva. Acabou, eu preguei menos 1 minuto. Esse é o Evangelho. Você precisa crer nisso. A tua religião não vai te salvar, as tuas boas obras não podem te salvar, não pode fazer filho de Deus. Só o que Jesus Cristo fez por você. Você quer conhecer mais do Evangelho? Pronto, preguei o Evangelho e ainda convidei a pessoa para discipular ela. A pessoa vai falar, eu quero, então vamos marcar outro dia que eu vou continuar falando. Aí eu vou dar na mão de vocês um material para vocês continuarem ensinando o Evangelho para as pessoas. Certo? Encaminhado aí. Vamos agradecer. Pai, mais uma vez, muito obrigado pela palavra de salvação. Obrigado porque, apesar de não merecermos, o Senhor traçou um plano para nos salvar, para salvar a humanidade. E toda a Escritura Sagrada aponta para isso, aponta para uma pessoa, aponta para o desejado das nações, aponta para o ungido teu, que iria solucionar o problema da humanidade. Ajuda-nos a crer em Cristo, o Filho de Deus, o teu Filho, na sua morte e na sua ressurreição. Ajuda-nos a crer de tal forma que vivamos de forma ressuscitada com Cristo. Vivamos de uma forma que entendemos que somos livres e libertos do pecado que nos aprisionava, que podemos crer que não há mais condenação sobre a nossa vida, e que somos reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus, e que o Espírito Santo habita em nós, por favor que não merecemos, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Senhor, a Ti a nossa gratidão. Dá-nos essa fé de tal forma que nada nesse mundo, nem as tribulações, nem os sofrimentos, as angústias, nada nesse mundo tire o nosso contentamento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nos ajude, Senhor, a viver essa verdade, como Paulo viveu isso de forma verdadeira. A Ti a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.